Olá pessoal, nessas aulas de agora nós vamos falar sobre um dos textos talvez mais gostosos de ler ali do edital da UFPR, que é o texto sobre o negacionismo no poder. Não gostoso por causa do tema, claro, é um tema bem complicado se a gente for pensar socialmente, culturalmente, mas ele é gostoso no sentido da leitura mesmo. Ele é uma reportagem da revista Piauí, então tem uma linguagem acessível, traz bastante dados, tem uma boa argumentação e assim por diante. Então o próprio título do texto já está dizendo sobre o que ele se refere, sobre a ideia do negacionismo científico. E ele fala sobre a questão de como que esse negacionismo, ou como que a descrença que o conhecimento científico, vem enfrentando então em determinados setores do governo e da sociedade. É importante lembrar que essa reportagem é feita durante o governo anterior, durante o governo Bolsonaro, e ele está centralizando especialmente em como que essa ideia da descrença virou meio que uma agenda de governo, inclusive. Só que, claro, essa descrença ela não é apenas por parte do governo. Ela vai trabalhar também como que a descrença, e aí quando eu estou falando de descrença em relação ao método científico, a ciência como um todo, como essa descrença ela também atinge uma parte significativa da população brasileira. Porque é sempre muito importante a gente lembrar, quando a gente pensa a questão política e a questão do governo e assim por diante, as ações de um governo, as posturas de um governo, elas só existem por quê? Porque existe respaldo de uma parte significativa da população. Não quer dizer, claro, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente vai pensar nesses fenômenos, não quer dizer que toda a população concorde com as ideias do candidato A, B ou C, e nem mesmo todos os eleitores, especialmente no contexto brasileiro atual que nós vivemos. Num bom português, a gente não pode ficar dizendo aqui, todo mundo que votou no Bolsonaro é fascista, todo mundo que votou no Lula é de esquerda. Não é por aí. A gente tem que lembrar que essas últimas eleições do Brasil, elas venceram muito por conta do índice de rejeição. Muita gente votou num candidato não porque acredita nesse candidato, mas porque repudia completamente o outro. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente faz essa análise. Mas claro, não é necessariamente disso que o texto fala, e eu só fiz essa introdução mesmo para a gente pensar alguns fenômenos. O principal eixo de argumentação desse texto está em cima da questão da discussão ambiental. Então se fala muito sobre a questão do negacionismo em relação ao aquecimento global e outras agendas ambientais que estão em discussão na atualidade. Claro que a gente pode entender o negacionismo como diversas outras formas também. A gente pode ver o negacionismo científico quando a gente pensa nas ciências sociais. Quando a gente nega, por exemplo, a eficácia ou mesmo a importância de um sistema democrático, aí também é importante a gente pensar que existe um negacionismo ali. Quando existe uma negação do resultado de eleições, uma desconfiança em cima, por exemplo, do sistema de urna eletrônica, o negacionismo está presente nas mais diversas áreas. E aí, para a gente começar, de fato, a discussão mesmo do texto, é importante a gente lembrar do seguinte: o que é o conhecimento científico também? O conhecimento científico é aquele que é alcançado por meio de análises, por meio de pesquisas. É sempre importante lembrar que o conhecimento científico ele também não é absoluto, só que quem faz o questionamento da ciência é a própria ciência. Então a gente vê isso muito na questão das teorias. Existe uma teoria X e aí surge uma teoria Y que contrapõe essa teoria. Dentro da ciência, esse jogo é completamente aceitável. Mas aí por quê? Porque a teoria X tem seus dados e suas outras subteorias que dão sustento. Por outro lado, a teoria Y também tem suas teorias que dão sustento. Então a gente vai ver que dentro do jogo científico esse processo ele é normal e inclusive é assim que funciona a ciência. O grande problema daquilo que nós chamamos de negacionismo, ou até mesmo o que o texto chama muitas vezes de ceticismo, é que as pessoas negam o conhecimento científico não baseado em outros dados científicos, mas sim a partir de uma opinião própria. Esse texto, ele casa muito com a ideia lá do texto do Descartes também, quando Descartes fala sobre a ideia da certeza, de como se constrói a certeza e que opinião é diferente de certeza. E aqui, novamente, isso é perfeito para nós entendermos o negacionismo. O negacionismo é quando a simples opinião nega uma evidência científica. Até brinquei lá com vocês, quando eu falei sobre a aula do Descartes, olha, as pessoas vão lá e dizem assim, isso é minha opinião. Pois é, mas às vezes, como eu falei lá, as opiniões são burras, as opiniões elas não são pautadas. E esse é o problema que tange, então, aquilo que nós estamos chamando de negacionismo ou também de ceticismo. Outra vertente importante desses movimentos anticientíficos ou ceticistas também são o quê? São os famosos
movimentos de teoria da conspiração. Olha, existe toda uma estrutura feita para nós acreditarmos no discurso da ciência, o discurso do aquecimento global, é um discurso das grandes potências para frear o avanço dos países emergentes e tal. Então existe toda uma série de facetas também nessa discussão e que nós temos que olhar com um determinado cuidado para tudo isso. Aí o texto ele nos traz umas informações, alguns dados, na verdade, interessantes sobre a questão do ceticismo. Um dos dados mais interessantes que eu percebi dentro do texto foi o quê? Foi a relação das condições econômicas com a confiança na ciência. Tanto que aponta lá no texto que as pessoas de uma classe social mais baixa, uma classe mais pobre, vamos dizer assim, têm uma maior dificuldade de confiar na ciência. Não só de confiar na ciência, como mesmo entender o que é a ciência. Se nós formos pensar um pouco mais friamente, aí isso não é o texto que diz, eu já estou depreendendo algumas coisas daqui, isso faz muito sentido. Não a pessoa não acreditar, faz sentido essa análise. Porque quando a gente constrói a narrativa, olha, a ciência ela serve para melhorar a vida das pessoas, certo? É mais ou menos essa a ideia que se constrói sobre a ciência. A ciência foi feita para melhorar, evidentemente. Só que a vida das pessoas pobres, em países pobres como o Brasil, ela não é uma vida boa, é uma vida sofrida, onde a pessoa tem que trabalhar lá 10, 12 horas por dia, pega ônibus lotado, se fica doente não tem acesso ao hospital, os filhos vão para escolas péssimas. Então essa pessoa, quando vive nesse processo de opressão ou até mesmo de marginalização econômica, vamos pensar um pouco lá no Darcy Ribeiro agora, quando ele fala sobre essa questão da marginalização no Brasil, das pessoas que vivem amontoadas nas periferias e assim por diante, vamos pensar de uma forma bem clara. Afinal de contas, onde está a ciência na vida dessas pessoas? Claro, a gente sabe que essas pessoas usufruem de tecnologia, tem transporte público, muito precário, mas mesmo assim, quando você fala para uma pessoa, olha, a ciência é para melhorar a sua vida, a pessoa simplesmente responde, tá bom, então por que minha vida é tão ruim assim? Realmente a gente compreende que é difícil da pessoa fazer esse paralelo, porque a ciência lhe parece ser algo extremamente afastado. Nossa, a ciência melhora a vida, a minha que não está melhorando. Então é mais ou menos por aí que a pessoa vai construir um pouco do seu raciocínio. Como o próprio texto diz lá num trecho, né? Olha, a atitude das pessoas em relação à ciência, ela parece estar ligada aos benefícios que a pessoa consegue perceber em sua vida. Então, se ela não percebe benefícios, ela também não percebe a ciência. Mais pra frente um pouco, o texto vai trazer pra gente alguns dos principais agentes de desinformação ou de construção desse negacionismo, aí especialmente no que tangencia a discussão ambiental. Segundo a reportagem, lá fora, no exterior, são especialmente as empresas petrolíferas que trabalham com a questão do desenvolvimento de combustíveis fósseis. No Brasil, a gente tem uma influência muito grande do setor agropecuário, que aqui também é o principal responsável pelo emissor de gás carbônico na atmosfera. E como que esses grupos eles vão fazer para combater o discurso científico? Não é que eles vão construir um discurso anticientífico por excelência, mas eles vão semear a dúvida. Como que eles vão conseguir semear essa dúvida? Eles vão transformar isso tudo em controvérsia, ou seja, vão treinar profissionais para criar polêmicas com cientistas, vão conseguir espaço na grande mídia, e aí uma das estratégias que o texto ressalta, inclusive, é qual? A estratégia que se abre para ouvir os dois lados, dentro de uma falsa simetria. E por que a gente chama isso de falsa simetria? Porque de um lado você tem uma evidência científica, só que do outro lado você não tem uma evidência científica colocando ou dizendo que não existe o aquecimento global. Eles até trazem um dado lá que de 11 mil artigos científicos que saíram sobre o tema, nenhum deles nega o aquecimento global. Mas aí o que acontece? Colocam-se aí esses profissionais treinados com um quê de dúvida. Só que o grande problema é, essa dúvida, ela não existe cientificamente. Já é certeza que sim, o planeta está aquecendo. Então, quando num programa de debates ou num processo, num jornal que seja, de um lado você tem um cientista e do outro você tem um dito especialista, você não está numa luta de igual para igual. Você tem um fato científico por excelência e uma outra pessoa que tem uma opinião.
Estão vendo aqui como a gente está falando novamente da questão lá do Descartes? Tanto que a gente percebe que um dos pontos dessa estratégia, inclusive, muito forte no Brasil, é o próprio desmerecimento dos centros universitários. Aquela história, né, de que na universidade só tem baderna, só tem drogas, tem não sei o quê, que a gente vê no discurso de políticos, que a gente vê no discurso, às vezes, de celebridades. Isso é uma das formas de também enfraquecer o discurso científico. O texto traz uma das estratégias que é utilizada aqui no Brasil, mas que também é replicada nos Estados Unidos, especialmente ali com a figura do governo do Donald Trump, que é colocar os cientistas como comunistas. Esse discurso ambiental, eles chamavam pejorativamente os ambientalistas de melancias. Por que melancias? Verdes por fora e vermelhos por dentro. Ou seja, o cientista ele é comunista porque o aquecimento global é coisa do comunismo. Tudo isso é uma forma de fazer o quê? Desmantelar e enfraquecer esse discurso ambiental. E aí é muito interessante porque daí o texto também traz uma frase que eu acho muito reveladora e que a gente pode fazer um gancho com outros dos pensadores que o edital da UFPR traz pra gente, que é a seguinte frase: estratégias apoiadas no ceticismo frutificam em um tecido social desgastado. Em quem que nós percebemos ou onde que nós vemos esse discurso sobre o tecido social desgastado? Lá nas teorias do Durkheim. Quando o Durkheim fala sobre a anomia, quando ele fala sobre a falta de solidariedade e a falta de coesão de uma sociedade, a gente percebe que essa coesão social ela não existe no Brasil, ela não existe nos Estados Unidos, não existe em outros países também. E esse esgaçamento do tecido social faz parte exatamente da falta de solidariedade social, da falta de solidariedade da sociedade que o Durkheim traz lá pra gente. E aí os autores do texto, inclusive, eles pontuam o seguinte, né? Olha, o pulo do gato da extrema-direita foi exatamente pegar essa desconfiança que existe da população, especialmente dos mais pobres, ou dessa falta de identificação dos mais pobres com o movimento científico, com o discurso científico, e legitimar governantes com posições anticientíficas. Então a gente vê que esse discurso, essa narrativa anti-ciência ou cética, ela vai chegar aonde? Ela vai chegar às políticas de Estado, ela vai chegar nos lugares oficiais do Estado, com presidentes, com governadores, com ministros, com senadores e assim por diante. Isso era uma característica, como eu falei para vocês, muito forte, muito marcante do governo executivo anterior, do presidente anterior, mas ainda hoje, mesmo com a nova eleição, nós temos uma bancada no Congresso, nas duas casas legislativas, né? Tanto no Congresso como no Senado, nós temos duas casas com representantes altamente embasados exatamente por essa anticiência, nas mais diversas possibilidades, não apenas na questão climática. Pessoal, eu vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, para dar aquela nossa biopausa, xixizinho, aguinha, e voltamos aí no próximo. Valeu?